testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diz o apóstolo Paulo, veja bem, verso 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, se trata de um outro dia, do verso 18. No versículo 18, ele faz questão de mencionar o primeiro dia, no passado. E é sempre bom fazer isto. A gente lembra bem o começo do trabalho, de como os pioneiros chegaram pregando, ensinando. Mas Paulo continua dizendo, versículo 26, no dia de hoje, quanto a mim, eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aí, versículo 29, ele fala de um outro dia, não do passado, nem do presente, mas no futuro. Versículo 29, o dia da partida. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja bem o valor que ele deu às palavras do Senhor Jesus, trabalhando assim, socorrendo aos necessitados e recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. Abraçando afetuosamente, Paulo o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que Deus abençoe a palavra. Vamos deixar as nossas Bíblias abertas, acompanhando a palavra de Deus, pois o nosso tema, sem dúvida, vai trazer para nós benefícios, se tivermos o desejo de colocar em prática os ensinos do nosso amado Salvador. Já vimos a importância das instruções do Senhor Jesus aos seus seguidores, de como o Senhor Jesus, na sua grande comissão, registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, fala da importância de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele acrescentou, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então essa palavra foi importante. Fazei discípulos, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Marcos destaca
o serviço incansável do nosso amado Salvador e a última palavra dele aos seus, em Marcos capítulo 16, verso 15, também coloca diante de nós a responsabilidade de evangelizar e de pregar o Evangelho a toda criatura. Diz o evangelista no versículo 20, eles pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Então houve um momento decisivo na vida deles. No primeiro capítulo, o Senhor Jesus está incentivando os seus. Vamos, a fim de que eu pregue. O serviço dele acaba, capítulo 16, e o Senhor Jesus, ele foi elevado às alturas, porém, ele coloca a responsabilidade de evangelizar os seus discípulos. Ele dá alguns avisos importantes, ele faz algumas sugestões muito boas, mas a responsabilidade de evangelizar, sem dúvida, continua a mesma. Nós jamais iremos abrir mão de nosso compromisso de fidelidade, levando o Evangelho às multidões. Então, nós temos algumas prioridades. Vamos citar mais alguns versículos, só para que nós saibamos como os ensinos do Senhor Jesus tiveram um efeito bem prático na vida deles, né? Os jovens de 1 João, capítulo 2, verso 14, já não eram mais filhinhos, pois haviam vencido o maligno. Então é sempre bom que nós tivemos um plano, né, em nossa leitura. Eu sempre me lembro daquele jovem, um jovem recém-convertido, cujo método de fazer a leitura bíblica não era muito bom, recomendável. E um dia não deu certo, ele estava lendo um trecho em Mateus capítulo 27, tinha costume de apontar no dedinho, começando a leitura assim, na página Palavra de Deus. Então ele leu as seguintes palavras: e Judas foi enforcar-se. Ele não gostou daquela mensagem, fechou a Bíblia, gritou para a esposa lá na cozinha: bem, não está dando certo hoje, não tem tempo para fazer a leitura. Mas o que houve? Ela respondeu: é que eu não estou gostando muito da leitura. Então ela respondeu: então tente de novo. Então ele abriu a palavra de Deus de novo e leu as seguintes palavras: vai e faze o mesmo. Um pouco assustado, ele gritou: não deu certo, bem. Ela respondeu de novo: mas o que houve? É que eu não estou gostando da leitura hoje. Tem que fazer de novo então. Então ele fechou a Bíblia, abriu de novo e leu essas palavras: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Irmãos, desnecessário é dizer que ele não gostou muito daquela leitura bíblica. Aquele dia foi difícil para ele, simplesmente porque ele não tinha sistema de fazer a sua leitura devocional em casa. Eu acredito que todos nós damos prioridade à palavra de Deus. Não sei se nós iremos chegar ao ponto de um pregador inglês do passado, Spurgeon, que lia aproximadamente 25 capítulos da Bíblia todos os dias. Porém, eu acredito que todos nós sabemos muito bem que este livro terá um efeito bem prático em nossas vidas, se tivermos o desejo de colocar em prática a palavra de Deus. Então, em Mateus, o Senhor Jesus, ele estabeleceu alguns princípios, pois ele percebeu que houve um problema na vida de alguns dos seus seguidores, o problema de incredulidade.
Em Mateus, 4 vezes, o Senhor Jesus chamou a atenção dos seus discípulos por causa de sua falta de fé. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Simão Pedro nunca esqueceu daquela noite, no mar da Galileia, sentindo a sua situação delicada, vulnerável. Mas ele clamou ao Senhor Jesus, a palavra dele, eu acredito, ele nunca esqueceu depois. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então o Senhor Jesus, ele estabelece no Evangelho, segundo Mateus, alguns princípios. Princípios tão importantes hoje em dia, tais como bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, como nós apreciamos os estudos sobre a santificação. Que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se trata de alguns princípios importantes. Deus está sempre acompanhando todas as minhas atividades. E se houver algum problema, eu só queria hoje, no meu último estudo, destacar e frisar bem a importância da obediência à palavra. Se por acaso, ao trazer ao altar a minha oferta, e Deus sabe muito bem o meu coração, diz o Senhor Jesus, se quiser acompanhar em Mateus capítulo 5, verso 23, se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta, pois sem dúvida Deus quer que haja amor verdadeiro, consideração, paciência na minha atitude para com o meu amado irmão. Ouvimos do nosso querido irmão Walter, que citou as palavras do apóstolo Paulo, da carta de Paulo aos Romanos 14, versículo 10. Um dia haverá uma avaliação da minha atitude para com os meus amados irmãos em Cristo. Eu não posso criticar um outro irmão em Cristo sem sofrer as consequências. Deus está acompanhando, ouvindo as minhas conversas. É importante que nós lembremos isso. Diz o apóstolo Paulo, no capítulo 6, outro princípio,
verso 33, ele usa mais uma vez esta palavra primeiro. Essas são prioridades. Capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro, ou seja, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas serão acrescentadas. Mas, acima de tudo, buscai em primeiro lugar o seu reino. Capítulo 7, verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Irmãos, estes ensinos do nosso amado Salvador terão um efeito bem prático em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele disse: ide fazer discípulos, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. As parábolas, ensinos na montanha, capítulos 5, 6, 7. As palavras dele depois da tempestade, capítulo 14. As palavras dele na montanha, capítulo 17. Aquela visão panorâmica que ele deu no capítulo 24. Todos os ensinos preciosos do nosso amado Salvador. Ele quer que nós lembremos sempre. É interessante que o apóstolo Paulo, na última conversa com os presbíteros da igreja de Éfeso, faz questão de mencionar alguns dias importantes na vida dele. Vamos ler mais uma vez as palavras dele no capítulo 20 de Atos. Ele começa dizendo: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E basicamente ele destaca algumas atividades, as atividades normais de um servo de Deus bem envolvido na obra do Senhor, servindo, versículo 19, ensinando, versículo 20, testificando, versículo 21, admoestando, versículo 31, servindo e trabalhando, versículo 35, mostrando pela sua própria vida o desejo de ajudar na obra de evangelismo. E sem dúvida, foi um momento importante na vida dele. Porém, seria proveitoso voltar ao começo do livro, o livro histórico do Novo Testamento. Sabemos muito bem que o escritor Lucas, o médico, ele escreveu 2 livros maravilhosos no Novo Testamento. E no primeiro livro dele, no Evangelho, que se trata de um período de mais ou menos 30 anos, ele apresenta o servo perfeito, o nosso amado Salvador. E em Lucas, no seu primeiro livro, o Senhor Jesus, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Este foi o propósito do nosso amado Salvador, ir para Jerusalém. No segundo livro que ele escreveu, os Atos dos Apóstolos, encontramos um servo de Deus, um servo disposto, obedecendo à vontade do Senhor, dizendo: eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me acontecerá. Portanto,
Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete com alegria, como diz a versão corrigida, a minha carreira. Quero acabar bem a minha carreira. Este é um servo cuja vida eu admiro muito. Vamos voltar ao começo do livro, do segundo livro que Lucas escreveu, só para citar alguns trechos que mostram a obediência dos discípulos à palavra do Senhor, sempre enfatizando o valor que eles deram à palavra de Deus. Diz a palavra em Atos capítulo 1, verso 14, naqueles dias difíceis, sem a presença do Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, o Senhor Jesus, ele foi levado às alturas. 3 vezes encontramos esta expressão, ele subiu às alturas. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desceu. Em Atos capítulo 3, eles começaram a sair. Mas veja bem, Atos capítulo 1, verso 14, todos estes, veja bem essa palavra, chave, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Estes perseveravam unânimes em oração. Como está a sua vida de oração? Eu me sinto, muitas vezes, um servo inútil, por falta da disposição por mim mesmo. O meu amado Salvador deu ensinos preciosos. Veja bem, se quiser acompanhar nas anotações, de como ele ensinou os seus discípulos. Em Mateus, capítulo 5, a palavra de Deus diz, citando as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, esta palavra, sem dúvida, tocou profundamente nos corações deles. Verso 44, para quem nós iremos orar? Eu, porém, vos digo, amai os vossos irmãos. Não, diz a palavra de Deus, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Para quem iremos orar? Até para os nossos perseguidores. Onde é que nós iremos orar? Veja bem capítulo 6, verso 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças. Veja versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, Ele te recompensará. Então o Senhor Jesus deu alguns princípios aos seus seguidores. No capítulo 7, o Senhor Jesus, Ele continua ensinando os seus discípulos. Capítulo 7, verso 7, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então o Senhor Jesus deu alguns ensinos preciosos aos seus discípulos. Também, o exemplo dele foi impressionante. Ele se levanta tão cedo, em Marcos capítulo 1. Depois de um dia cansativo,
pregando, ensinando, chamando seus discípulos, entrando na casa de um recém-chamado discípulo, ajudando a resolver alguns problemas em casa. E depois de alguns acontecimentos na vida dele, diz a palavra de Deus, ele se levantou bem cedo, ainda estava escuro, e foi para um lugar deserto, ali orava. Ele orou no dia do seu batismo, em Lucas capítulo 3, ele se afastava das multidões, em Lucas capítulo 5, verso 15 e 16, procurando lugares solitários. Ele passou a noite orando ao seu Pai, em Lucas capítulo 6, verso 12. Ele subiu ao monte com o propósito de orar, em Lucas capítulo 9. Ele ensinava os seus discípulos. Em Lucas capítulo 11, verso 1, eles comentaram e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Chegou um momento decisivo. Atos capítulo 1, verso 14. O Senhor Jesus não está mais acompanhando o serviço deles. Porém, diz a palavra de Deus, estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. E o Senhor Jesus havia ensinado os seus discípulos a colocar em prática. Veja bem, capítulo 2, verso 42. Diz a palavra, perseveravam na doutrina. Mais uma vez, esta palavra chama a nossa atenção ao valor que eles davam à palavra do Senhor. Eles perseveravam na doutrina, jamais abrindo mão de seu compromisso, anunciar a doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e mais uma coisa, as orações. Então até aqui nós estamos acompanhando a obediência dos seguidores do Senhor Jesus. Diz a palavra, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Este livro apresenta a verdadeira alegria dos amados irmãos na comunhão. Capítulo 2. Dos pregadores sendo perseguidos. Capítulo 5. De um recém-convertido após o seu batismo. Capítulo 8. Alegria na casa de um dos irmãos, na comunhão. No capítulo 12. Alegria dos irmãos, ouvindo da conversão dos gentios. Capítulo 15. E a alegria de um servo de Deus, em Atos capítulo 20, dizendo: eu vou para Jerusalém. Convém que complete com alegria a minha carreira. Veja bem, capítulo 4, já começa a perseguição contra a igreja em Jerusalém. A vontade de Deus fica bem claro. No primeiro capítulo, verso 8, essa foi o aviso: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então diz a palavra de Deus, em Atos capítulo 4, Pedro e João tiveram que responder às acusações das autoridades. Mas a palavra de Deus destaca bem a disposição dos amados irmãos, enfrentando vários problemas,
O que chamou a minha atenção nesse trecho da palavra de Deus foi a obediência dos amados irmãos na comunhão. Veja bem, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes, os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Eu fico admirado com a sabedoria, com o conhecimento dos amados irmãos em Cristo, citando um trecho da palavra de Deus do Velho Testamento. Nós já temos visto como o Senhor Jesus conseguiu incentivar 2 discípulos desanimados, voltando à aldeia de Emaús. Ele citou versículos de Moisés, de todos os profetas. Aqui nós encontramos uma expressão interessante. Eles sabiam que havia um salmo, Salmo número 2, que falava das grandezas de Deus, apesar das perseguições dos reis, dos líderes, contra o povo de Deus. E citando aquele trecho, alguns versículos, ou seja, eles conheciam bem a palavra de Deus, o Salmo número 2, e citaram estes versículos, que mostram o poder de Deus em todas as situações difíceis, a fidelidade de Deus em todas as gerações, citando a palavra de Deus como se fosse um aviso, lembrando de que Deus era fiel. A única petição nesse trecho da palavra de Deus se encontra no versículo 29. Após esta citação da palavra de Deus, a única coisa que eles pediram: agora, Senhor, já que nós estamos diante das autoridades, reis, a única coisa que nós queremos, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus foi citada, falada, e ajudou bastante naqueles momentos difíceis. No capítulo 6, surgiu um outro problema no meio do povo de Deus. E foi necessário tratar este problema. Então veja bem a reação dos amados irmãos, versículo 3 do capítulo 6. Irmãos, escolhei entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós também queremos fazer a nossa parte. Então, veja bem, verso 4. Quanto a nós, consagraremos a oração e mais uma coisa, ao ministério da palavra. Nós iremos dar valor à palavra de Deus. Jamais iremos abrir mão de nosso compromisso à palavra de Deus. Vocês podem resolver o problema o mais rápido possível, e nós iremos acompanhar com as nossas orações e com o ministério da palavra. Veja bem, capítulo 6, verso 7, um relatório: crescia. Veja bem esta expressão no verso 7, crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam
a fé. Estou tirando o relógio. Daqui a pouquinho a minha esposa Alice vai começar lá do meio da multidão, porque na verdade eu não sei há quanto tempo a gente tem ainda, mas pode ter certeza absoluta, se for uma mensagem muito prolongada, vai haver reclamação mais tarde, viu gente? Mas veja bem, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicavam o número dos discípulos. Foi uma época muito boa. Apesar das perseguições contra a igreja, houve uma fase difícil. Veja bem, capítulo 8, quando o trabalho estava indo muito bem, muitas almas se convertendo a Cristo, paz entre os irmãos, progresso na pregação do Evangelho, diz a palavra de Deus, naquela época, naquele dia, capítulo 8, verso 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Foi difícil, porém, os que foram dispersos, veja bem, verso 4, iam por toda parte pregando a palavra, sempre a palavra de Deus, a palavra, a mensagem não muda. Nós fazemos questão de preservar a doutrina do Evangelho, fazemos questão de incentivar os nossos amados irmãos, cujo desejo é anunciar o Evangelho, a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O poder de Deus se revela. Capítulo 1, verso 16. A justiça de Deus se revela. Capítulo 1, verso 17. A ira de Deus se manifesta. Capítulo 1, versículo 18. A sentença de Deus se manifesta. Capítulo 1, verso 32. O juízo de Deus se revela. Capítulo 2, verso 2. Se trata da doutrina do Evangelho. A doutrina que enfatiza a condenação do homem. Até capítulo 3, verso 20. Não há nada agradável nesta carta do apóstolo Paulo. É a condenação do pecador perdido. Mas damos graças a Deus. A justiça de Deus se manifesta. No capítulo 3. E o apóstolo Paulo começa a mostrar a solução para o problema do pecado, de como Deus tem providenciado um meio para justificar o pecador. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Capítulo 5, verso 1. Então ele fala da ira de Deus, justiça de Deus, juízo de Deus, sentença de Deus, promessa de Deus, capítulo 4, paz com Deus, capítulo 5, os filhos de Deus, capítulo 6. Ele está explicando a doutrina do Evangelho de Deus. Ele foi separado para o Evangelho. Irmãos, a palavra não muda. Nós fazemos questão de seguir o exemplo, dando valor a palavra do nosso amado Salvador. Vamos às aldeias vizinhas, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Chegamos no capítulo 9, diz a palavra, verso 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor.
e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. É interessante para mim observar que no capítulo 12, Deus permitiu mais uma perseguição contra a igreja. O trabalho estava indo muito bem. Aliás, diz a palavra no capítulo 11, verso 21, a mão do Senhor estava com eles. Lembra que Marcos destaca, terminando o seu evangelho, na grande comissão do Senhor Jesus, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, verso 20, cooperando com eles o Senhor. Ele está ainda acompanhando o serviço deles. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. E esta notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quando estava indo bem, diz a palavra de Deus, veja bem o versículo 1 do capítulo 12, por aquele tempo, justamente naquela época, quando a mão do Senhor estava com eles, acompanhando o serviço deles, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Porém, eles já haviam aprendido a importância dos ensinos do Senhor Jesus. Fizeram questão de lembrar a palavra dele. Então veja bem a reação da igreja em Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A favor de quem? A favor dele. Irmãos, não queremos esquecer do nosso estimado irmão Pedro, passando momentos difíceis, desagradáveis. Fazemos questão de orar exclusivamente a favor deles. Então, pela graça de Deus, apesar da perseguição, o trabalho foi crescendo. Veja bem, capítulo 15, verso 3, diz a palavra de Deus, enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia, Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E foi assim que o evangelho foi alcançando as almas perdidas. Capítulo 2 até capítulo 7. O trabalho está na cidade de Jerusalém, se focaliza na cidade. Capítulos 8 até capítulo 12, em Judeia e Samaria. A partir do capítulo 13 até o último capítulo, até aos confins da terra. Mas vamos terminar com o nosso querido, estimado servo do passado, cuja vida foi uma bênção a tantos irmãos. Para mim, é coisa estranha. Talvez eu esteja pensando que um servo de Deus tão esforçado mereceria reconhecimento por tudo que ele fazia na obra do Senhor. Mas no capítulo 20, o apóstolo Paulo está pensando num outro dia, um dia importante. No primeiro dia, ele diz, quando eu cheguei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade,
lágrimas, provações pela cilada dos judeus. Foi difícil, porém, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Todos os meus ensinos foram proveitosos, testificando, servindo, ensinando. Eu vos protesto, no dia de hoje, verso 26, eu estou limpo do sangue de todos vós. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Tenho enfatizado sempre o propósito de Deus, como Paulo continua na sua carta aos Romanos. É fascinante para mim que ele fala da condenação, da justificação, capítulo 4 e 5 de Romanos, da santificação, capítulo 6, 7 e 8, da boa, agradável, perfeita vontade do Senhor, capítulo 12. Irmãos, eu fico admirado com o último comentário do evangelista Lucas a respeito de um servo de Deus tão esforçado na obra do Senhor, que sempre dava valor à palavra. Veja bem, em Atos capítulo 28, diz a palavra de Deus nos últimos 2 versículos: por 2 anos, Paulo, na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, não tinha mais liberdade. Porém, diz a palavra de Deus, um servo já na fase final, lembrando o dia que estava chegando, o dia de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele estava aguardando a coroa da justiça. Este servo de Deus, diz o evangelista, verso 31, pregando o reino de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento alguma, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, dando valor à palavra dele. Irmãos, em breve iremos nos encontrar na presença do nosso amado, bendito Salvador. O Senhor mesmo descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Consolai-vos com essa palavra. Assim acaba o nosso serviço. Se for possível, colocar em prática, dando valor à palavra dele, por mais alguns anos, é bom demais. Pregando o Evangelho, servindo o Senhor com lágrimas, adorando a Deus, servindo, pregando, orando, acompanhando de perto nas nossas orações os problemas dos nossos amados irmãos em Cristo. E em breve veremos quem nos amou, por nós quis morrer, o nosso amado Salvador. Está aguardando esse dia, irmãos? O primeiro dia foi difícil. Talvez você esteja passando momentos difíceis agora. Mas, irmãos, em breve, logo em breve, veremos o nosso amado. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações.